E aí pessoal, mais uma aula de UML, aula 2, essa aula aqui focada na atividade que vai ser disponibilizada. Então a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o UML, sobre regras de negócio e visões, ok? São assuntos abordados aí na próxima atividade. Então a notação UML a gente falou na aula passada, conjunto de modelos de dados empregados aí para o desenvolvimento de sistemas orientados a objetos. Eu só consigo desenvolver essa análise, os diagramas dessa análise, através do entendimento da regra de negócio. Então eu bato bastante nessa tecla, entender a regra de negócio, entender os processos, entender como funciona o negócio. Então se você escolheu desenvolver um sistema de compras, então o seu cliente, através do seu sistema, ele vai realizar compras, ou uma venda, ou um empréstimo, um aluguel, vai realizar um serviço numa pet shop para controlar o banho e a tosa diária dos clientes, os cachorros, os gatos que são tosados e lavados. Então você precisa entender como é que funciona a pet shop, você precisa se transformar no cliente, entender a dor do cliente, entender quais são as necessidades desse cliente, o que o seu sistema pode contribuir para a melhoria do negócio dele, fazer ele ganhar mais dinheiro. Ou não só fazer ganhar mais dinheiro, mas também gerar uma satisfação do cliente, né? Melhorar o processo dele. Aí nós temos 4 pontos que serão estudados no UML. Visões. A gente vai entender através das visões aqui quais são os pontos que tem que ser de entendimento do projeto, de definição dos processos do projeto, né? Passa muito pelo que a gente vem falando aí desde a aula 1. Entender como funcionam os processos, entender regras de negócio, para que a gente consiga analisar aí os requisitos e as necessidades. Eu só vou conseguir chegar nos requisitos através do entendimento das necessidades do cliente. Modelos e elementos. Vamos estudar todos os modelos aí de elementos, o que é uma classe, o que é um objeto, certo? Como são realizadas aí as comunicações, as associações entre esses objetos, essas classes, módulos, pacotes e outros elementos aí, para a gente poder realizar a análise orientada a objetos. Mecanismos gerais. Então a gente tem aqui uma série de elementos de apoio, a gente viu na aula 1, né? Desde a forma como a gente escreve o nome de uma classe, a inserção de uma nota, de um comentário, o entendimento da multiplicidade, da matemática, né? Que lá no diagrama de relacionamento a gente chama de cardinalidade. Então aqui o entendimento como esses objetos se relacionam matematicamente. E aqui o 4, o desenvolvimento dos diagramas, né? Então a gente precisa desenvolver os diagramas, desde a primeira etapa, desenvolvimento dos casos de uso, que o primeiro diagrama a gente vai desenvolver, até o diagrama de sequência, para entender como é que é realizado o fluxo aí dos processos. Okay? Então a gente tem um entendimento, entender de todas as visões do projeto, né? Desde a visão organizacional, estrutura, onde eu vou implantar esse sistema, onde eu vou entregar esse sistema, quem vai usar, e também no desenvolvimento dele. Os aspectos do sistema. Nós temos 3 aspectos aí que a gente tem que estudar durante a análise do sistema. Os aspectos funcionais. Então a gente vai entender como é que funcionam os diagramas estruturais e os diagramas de comportamento, os diagramas dinâmicos, para a gente entender aí as diferentes visões aí no sistema. Os aspectos não funcionais. Então a gente tem que levar em consideração a análise do tempo, não só tempo de desenvolvimento, o tempo ali de como esse sistema vai interagir com o usuário, né? A confiabilidade dele, qual a segurança, quanto o usuário pode confiar, certo? E o desenvolvimento do sistema. Então, a gente sabe, vai desenvolver um banco de dados, onde esse banco de dados vai ser guardado? Qual vai ser, em que estrutura? Né? Que profissionais vão tomar conta desse banco de dados, aí das informações, como as informações vão trafegar no sistema, desde o login lá. Se eu vou ter um login encriptado,
né? Vou exigir do cliente utilização de minúsculo, de maiúsculo, de caracteres especiais, toda essa preocupação, né? Os aspectos do sistema. Organizacionais. Aqui, né, como vai ser organizado desde a definição da equipe, entra um pouco, a gente entra um pouco na matéria do professor de projetos, entender como é que as equipes são formadas, a multidisciplinaridade, né? Tá bem na moda falar sobre isso, né? Você ter na equipe aí profissionais de conhecimentos diversos. É lógico que aqui na escola a gente vai simular, né? Cada integrante realiza um papel dentro. Então o integrante vai se preocupar mais com a documentação, com a escrita, outro com o desenvolvimento do design das telas, outro com engenharia da arquitetura do sistema. No fundo, todo mundo tem que ter acesso ao entendimento da parte do outro, né? Mas tanto a organização do trabalho, do desenvolvimento, de como essas classes, quem serão essas classes vão ser desenvolvidas, em que módulos elas serão armazenadas, né? Sistema, que tipo de padrão de projeto, quais padrões de projetos, né, farão parte aí do sistema. Tem a parte organizacional, né, para entender como o trabalho vai ser desenvolvido. Visões. Então aqui eu tenho as representações das 4 visões. Da organização, a gente está falando, né? Entender a infraestrutura, equipamento que vai ser implantado, né, qual vai ser a interação desses equipamentos, os módulos, equipamentos com o sistema. Então isso tem diagramas que a gente consegue desenhar o entendimento dos módulos do sistema com os módulos físicos, né, de hardware. Então imagina o caixa eletrônico, você tem lá o leitor do cartão. A pessoa tem um cartão, né, de plástico, insere o cartão no caixa eletrônico. Aquele dispositivo de hardware tem um módulo que faz a leitura do cartão e extrai dados que vão se comunicar com o banco de dados do banco, né? Então você tem aí diagramas que vão escrever essa interação desses dispositivos de hardware e de software. Execução da fase de testes. Então como é que vai ser realizada a fase de testes? Quem vai testar o sistema? É importantíssimo a gente entender se o sistema está confiável, se o sistema ele atende, né, as necessidades que foram imaginadas lá na primeira fase. Concorrência. Então, segmentação de sistemas em etapas, apresentação das threads. Então, lá no diagrama de sequências a gente tem muito esse entendimento, né? Como os processos, quando eu vou usar um sistema, então imagina, estou usando o WhatsApp. Eu consigo conversar com outras pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo conversar com a pessoa e mandar um vídeo para ela ao mesmo tempo. Então, até chegar naquela fase de desenvolver o produto, né, que é o WhatsApp, o analista ele desenvolveu entendimento de como esses processos eles serão entendidos dentro do sistema. E aí você tem o diagrama de estado, de sequência, de colaboração e atividade. Os diagramas serão desenvolvidos nessa visão de concorrência. Componentes. Especificação da execução dos módulos e seus componentes. A gente vai falando, né, aqui dos padrões de projeto. Hoje em dia, nas aulas, aí você deve ter, os professores de programação dividem lá, tem a tela, tem classe de negócio, tem classe de dados, né, e aí cada pacote, né, cada package lá, cada pacote, você armazena um grupo de classes, para você conseguir depois, aí quem for dar manutenção do sistema, entender melhor quem faz o que dentro do sistema. Da visão dos componentes, diagramas, está aqui executada apenas pelos desenvolvedores, né? Os analistas, né, de sistemas, né, de gestão de projeto. Lógica, elaboração por analistas e desenvolvedores, estudo interno do sistema, tudo detalhado aí, os diagramas estáticos e dinâmicos, uso dos diagramas envolvidos. Então aqui, nessa visão, o analista desenvolvedor ele vai ter acesso aos diagramas, a partir dele codificar o sistema. E a gente volta lá para o primeiro ano, né? As aulas de lógica de programação. E aí para cada classe
encontrado, eu tenho métodos, e dentro desses métodos eu vou aplicar aquele conhecimento de lógica de programação. Se eu vou usar um if, se eu vou declarar uma variável local, se eu vou usar um laço de repetição, vou usar um array, uma lista, e por onde esse dado, desde a tela, né, desde a entrada desse dado, como ele vai percorrer até chegar no armazenamento dele. Tá? É um entendimento lógico, visão lógica. Então essa aula de hoje, a segunda aula aí, eu espero que através dela vocês consigam entender melhor o material que foi passado, o material escrito, para o desenvolvimento aí da atividade que tem que ser entregue, ok? Até a próxima aula.